Olá, muito boa tarde. Estamos aqui para aquele nosso encontro quinzenal. Eu, professora Mara, de Educação Física, com a professora Juliana. Então, muito boa tarde, primeira série, professores, quem estiver aí nos acompanhando. E aí, Juliana? Isso aí, eu já estou aqui, ó, posicionada, porque hoje a aula vai ser intensa do início ao fim. É isso aí. Se preparem. Peguem um papelzinho, uma caneta, algo assim, só para vocês anotarem algumas informações. Mas se ligam, que a aula tá demais. E o tema dessa aula? Zona alvo de treinamento. Aula e tema super importante para todo mundo que gosta de fazer atividade física ou que vai fazer porque a gente precisa estar saudável, né? Isso, o professor Sérgio já coloca aqui. Boa tarde, vamos à zona alvo de treinamento. Então é isso, professores, vamos juntos aí colocar essa turma para calcular a sua zona alvo de treinamento, não é, Ju? Vamos lá. Isso aí, hoje vai todo mundo, muitos já aprenderam, né? Mas quem não aprendeu, agora é a hora. É agora ou nunca. Combinado? Mara, olha, habilidade. Boa tarde, mas eu vou ler a habilidade para vocês. Hoje é minha vez da leitura da habilidade. Vamos lá. Identificar as características do exercício aeróbio em termos de intensidade, frequência e duração, relacionando ao desenvolvimento da capacidade física, da resistência, da melhoria do sistema cardiorrespiratório e da diminuição ou controle da gordura corporal. Isso, olha, a habilidade já começa que é enorme, né? Quanta coisa difícil a gente conseguir, gente, trabalhar tudo isso em... Agora eu tenho 37 minutos, né? Então, a gente vai tentar ser o mais sucinto, mais direto e mais explicativo. Mas vocês vão ver professoras de educação física explicando matemática. Vai dar certo, lógico que Como vai. diria a minha grande amiga Fabiana, de tecnologia e sociologia, pode dar errado? Pode, mas vai dar bom. Vai dar bom porque aqui nós somos demais, todos nós, os professores aí de vocês que já trabalharam a zona alvo de treinamento e nós aqui no palco fazendo ao vivo conta. Ainda bem que existe calculadora. Vamos usar a calculadora? Pode usar a calculadora, não tem problema. Vamos lá. Objetivos dessa aula: compreender o termo exercício aeróbio ou aeróbico, tá bom? Então, mas eu coloquei aeróbio, que é como está no nosso caderno do aluno e do professor. Verificar a frequência cardíaca em repouso e após um exercício físico. Então, tem sim um exercício, tem atividade na nossa aula. E realizar cálculo da zona alvo de treinamento. E no finalzinho, analisar o resultado do cálculo da zona alvo de treinamento. Então, Mara, a gente está falando que nessa aula tem prática. Tem prática? Tem cálculo. Temos prática. E tem bastante conceito. Né? Vamos lá. Primeiro aí, de cara. Você sabe... Ai, gente, eu aprendi um negócio novo que eu quero usar hoje. Peraí. Ai, fiz errado. Calma. Já comecei os gritos, já. Eu vou usar um marca-texto. Eu quero que vocês me digam... Não usei marca-texto, não. Usei a caneta. Pois é. Mas a gente apaga... E a gente é tecnológico. O que é exercício aeróbio? Vocês têm 1 minuto para responder e a gente já volta.
Então, vamos lá. Temos, sim, interações. Elas estão chegando. Juliana, a gente começa com o professor Baldassi, que sempre está aí participando das nossas aulas. Ele coloca que é exercício de longa duração. Geralmente, após 3 minutos, já pode ser considerado aeróbio. Temos outro aqui, Juliana, professor Elésio. É utilizar oxigênio para produzir energia nos músculos. E elas continuam chegando. Professora Nerci, aeróbio é com presença de oxigênio. E ela é da escola Semiramis Prado de Oliveira, de Ubatuba. Nossa, muito obrigada Ubatuba nesse calor. Tô indo para aí, tá? Vou embora e tô indo. Mais algum, Mara? Temos, até agora não apareceu o nome de nenhum estudante, então vamos lá. Mas temos sim, olha aqui, a professora Vilma, da PEI Francisco Tosi. Ela coloca, do aluno, olha aqui, o aluno Pedro. É aquele feito com maior tempo e menor intensidade. Olha! Utilizando o oxigênio, utilizando-se do oxigênio para o gasto calórico. Então, aí são várias colocações e a professora Juliana agora completa o que faltou. Isso, mas assim, vocês estão certos, estão todos para o caminho correto, mas lá no caderno do aluno de vocês, o caderno do professor, quer dizer, tem... Ai, por que apareceu isso? Já sei. Tem também a definição que nós vamos ler aqui. São exercícios destinados à melhoria das funções cardiovasculares e respiratórias. Então, essa palavrinha aqui, ó, essas duas palavrinhas são muito importantes, que envolvem a utilização de grandes grupos musculares e que possam ativar todo o sistema orgânico de oxigenação. Falaram aí da oxigenação. Coração, pulmões, sangue e vasos sanguíneos. Também incluem esforços de média e longa duração, maior do que 5 minutos. O professor Baldassi falou 3, mas existem umas diferenças na literatura, né? Existem vários professores, fisiologistas aí, que trabalham muito, várias vertentes. Aqui no caderno do aluno e do professor, a gente trabalha com 5 minutos, tá bom? Ai, gente, eu sublinhei, mas bonitinho agora, pintou, ficou bonitinho. Beleza. São 5 minutos de caráter dinâmico, em ritmo constante e de intensidade moderada. Essa colocação é do Guedes e Guedes, em 1995, como eu disse, caderno do professor. Para conseguir benefícios com esse tipo de esforço, o treinamento aeróbio deve ser realizado de 3 a 5 vezes por semana. Mas, Mara, eu jogo futebol uma vez por semana. Não tá bom? Então, a gente sempre precisa tentar encaixar mais tempo aí para os nossos exercícios, para que ele seja realmente uma constante, não é? Exatamente. E esse gasto, esse trabalho de quebra de energia aí, ele seja mais eficiente. Com certeza. Mas, começando uma vez, a gente sempre vai incentivando para que esse número aumente. Pois é. Continuando a leitura aí, portanto, pode-se falar em exercício aeróbio, não apenas na ginástica aeróbica, mas também em atividades como caminhada, corrida, andar de bicicleta, entre outras, desde que sejam esforços de longa duração, com intensidade moderada, aqui moderada, e sem que o praticante apresente sinais de fadiga. Fadiga. O que é fadiga, povo? Fadiga é a hiperventilação, ou seja, um cansaço. O sintoma que a gente mais sente, uma dor muscular, um cansaço. Então, visivelmente, é isso que a gente sente, essa fadiga. Aí o pessoal fala, quero evitar a fadiga, evitar o cansaço. Existe, quero evitar a fadiga, né? Já dizia, quem que falava mesmo? Eu lembro, a Fabiana vai lembrar, o Jaiminho do Chaves. Ainda bem que a Fabiana está aqui para me salvar. O Jaiminho do Chaves falava, quero evitar a fadiga. E é uma frase usada pela Fabiana também, professora de Sociologia e Tecnologia. Em outras palavras, pode-se dizer que, se durante uma atividade você conseguir conversar um pouco, isso pode ser indício de que se trata de uma atividade predominantemente aeróbia. Perfeito? Tá tudo bem aí, Mara? Tudo bem, sim. Continuando.
Exercícios aeróbios são ótimos para perder peso. Tem outras funções também, gente, mas a gente quis citar aqui o perder peso, que muitas pessoas procuram com esse objetivo. A perda de peso está ligada ao consumo e à perda de calorias, ou seja, para emagrecer, precisamos levar em consideração a quantidade de calorias que se consome e o quanto se gasta. Então, eu me alimento, eu jogo calorias lá para dentro. E eu faço o exercício aeróbio para tirar essa caloria, né? Então, é essa balancinha aí que a gente sempre fala que é necessário a gente ter. Aí entram os exercícios aeróbios para gastar as calorias que se acumulam. Certo? Galera, eu estou grifando aí amarelinho, que é como eu fazia muito com os alunos, eu pedia aí para grifar, e eu descobri essa função aqui maravilhosa. Fica ruim para vocês lerem? Pede para eles responderem aí, Mara. Ok, vamos Tá lá. ruim para se eu grifar amarelo? Fica ruim para vocês lerem? Contem aí para os professores de vocês. Já estão colocando. O professor Eduardo já disse que não. Obrigada, Manda professor. ver. Obrigada, meu amor. Frequência cardíaca que está ligada a essa, vocês vão ver aqui, a essa zona aeróbia aí que a gente pode chamar, tá bom? A frequência cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, guarde isso, bate por minuto. Utilizamos duas maneiras para identificar a nossa frequência cardíaca no dia a dia. São elas, pescoço e punho. Existe outra maneira, mas aqui na aula nós trataremos de pescoço e punho. No pescoço, logo abaixo da ponta do maxilar, próximo à orelha, pressione levemente o dedo indicador e o dedo médio. Então, ó, olha aqui para mim. 2 dedos. Para onde olha? Esse aqui, Mauro? Tá. 2 dedos. E aí eu tenho aqui, ó, o meu cantinho do meu maxilar, certo? A pontinha, o maxilar é esse osso aqui dos dentes de baixo. Eu coloco logo abaixo, sem pressionar. Eu coloco levemente. Eu preciso estar calmo, sentado. Eu não consigo fazer assim, ó. Vamos ver, cadê? Onde que tá? Não. Para, coloca o dedo, e aí a gente consegue verificar a nossa frequência cardíaca, quantas vezes vai bater. Frequência cardíaca é esse batimento que a gente escuta assim, tum, tum. Tem sonoplastia, tum, tum. Certo? Isso no pescoço. E no punho é nessa... Ai, gente, vou fazer nesse, senão vai ficar muito perto aqui, uma situação que não queria. Então, a gente pressiona o punho dessa maneira. Eu não sei se vai dar coisa. Não, foi. Beleza? Até eu senti não tão calmamente. Bora lá. Continuando. Vocês vão ter um minutinho, para contar quantas vezes o seu coraçãozinho vai bater. Quantas vezes você vai sentir esse barulho. Não adianta ter gritaria, não adianta estar se movimentando, você tem que relaxar. Eu pedia para os alunos na sala de aula até fechar o olho. Porque daí se concentra, certo? Então, um minutinho e a gente já volta com o resultado. Então, Muito vamos bem. lá.
Temos já a contagem aqui de alguns estudantes. Então, o aluno João, da Escola Major Arci, contou 55, Juliana. Tá, peraí, Mara, antes de mais nada, até estava vendo aqui que era uma coisa que eu ia falar também. Comecei pedindo para eles 1 minuto, mas pode ser sim, 6 segundos e multiplicar, pode ser 30 segundos e multiplicar por 2. A gente pode diminuir, não tem problema. A gente pede 1 minuto, que às vezes quando está aprendendo é mais fácil de entender, né, Mara? Sim, inclusive a professora Cristiane, ela coloca aqui que ela sempre pede aos alunos dela para fazerem por 10 segundos e aí multiplicar por 6, dando, né, o tempo de 1 minuto, porque ela acredita ser mais preciso. Isso, tem várias multiplicações aí, gente, que dá para fazer. Mas quando a gente ensina a primeira vez, eu, Juliana, particularmente gosto de falar do 1 minuto e depois a gente ensina as variáveis. Antes de começar a aula, a gente fica naquela tensão, né? O meu já estava dando 120. Em repouso? Mas aí, por isso que eu pedi para colocar, porque eu vi gente falando que sonzeira. Eu falei, Max, hoje só música agitada, só música animada, que a aula de educação física tem que ser na animação. Mara, fala aí o número do pessoal. Vamos lá. Professor José marcou 48. 48? Isso. Professor Dorival marcou 52. 52. Vamos ver, o que mais? Temos mais... Um minutinho só. Senão eu perco aqui. Eu estou desenhando o meu 5 aqui. Você está desenhando? Deixa eu ver se entrou mais... Nossa, entraram vários, Juliana. Vários. Vamos lá. Professora Adriana, 72. 72, professor. Ninguém deu assim como eu? Ninguém está agitado? Professora Luísa, 85. 85. Isso, professor, difícil contar batimento em 1 minuto. E, então, é por isso que a gente faz as questões das variações, né? Sim, tem as variações, exatamente. Mas é que às vezes, a gente está tão agitado, né, que é difícil às vezes ficar 1 minuto parado, né? E aí tem todas essas variações de multiplicações que os professores citaram. A gente pode em 30 segundos, em 15, em 6. Em 6, eu particularmente, em 6 acho que é muito pouco para você sentir. Eu gosto, assim, de 30 segundos. Olha só, temos a professora Ana Maria, que deu aqui 100 batimentos por minuto. Professora, você está junto comigo ali, ó. Estamos agitados. E né? mais uma? Então, vamos lá para a professora Patrícia, que marcou... Ih, perdi a professora Patrícia, 108. 108, pro! Você estava assim, como eu, nervosa? Não é que a gente corre, sobe escada, desce escada, vai. Então, na verdade, a gente não estava em repouso, né, Mara? Quando a gente já sobe aqui, a gente já não está mais em repouso. Mas vamos lá. Vocês encontraram um número de batimentos, o qual chamamos de batimentos por minuto. E é legal a gente citar que quanto menor é este batimento, mais treinável a gente está. Mas calma aí, a gente já chega nessa parte. Qual é a frequência cardíaca ideal? Devemos considerar saudável o indivíduo que obtiver um número entre 60 e 100 batimentos em repouso. Gente, quando a gente vai montar a aula, a gente estuda pra caramba. E a gente vê várias literaturas diferentes em torno deste número. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: quanto menor que 60, entre 60 e 100 é o normal. Menor que 60 significa que você é um indivíduo bem treinável, bem treinado. Né? Então, se a gente pegar um atleta, o coração do atleta é... Coração é um músculo, né? Então, quando a gente bate, só para vocês entenderem, eu fazia isso muito com os alunos, para compreender melhor. O coração está aqui, então imagina que cada vez que eu fizer essa palma, é uma pulsação e que vai bombear o sangue por todo o meu corpo. Um atleta, com uma bombeada, ele joga muito mais sangue, o fluxo sanguíneo dele é muito maior. Nós, meros mortais, quer dizer, eu, mera mortal aqui, eu preciso de duas, por exemplo, para bombear a mesma quantidade de um atleta. Então, se você pegar a frequência cardíaca de um atleta, é menor até do que esse número. Por isso, calma aí que eu vou para o meu marca-texto. Por isso que eu falei que o indivíduo saudável, e esse indivíduo não é um atleta profissional.
Porque aí, se a Juliana, gente aí trabalhar... o professor Anderson colocou justamente isso, né? Para lembrar aí que para os atletas profissionais a variação ela é diferente. É, exatamente. A gente está com a cabeça juntinha aí, professor. Então, essas é considerado em repouso. Que a gente está aí mais sentadinho, calminho, o que eu não posso considerar meu e da Mara, né? Olha só, agora que quando a gente sobe aqui, gente, o coração da gente já está batendo bastante. O nosso repouso já está bem acelerado. Olha só, o professor Ronaldo, ele colocou uma curiosidade, que ele tem um amigo que os batimentos não elevam, ficam sempre em torno dos 56. Você sabe que, vou contar uma coisa curiosa. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu achei que eu já ia ficar viúva sem antes de casar. Porque ele foi também fazer um exame e na esteira ergométrica lá, deu muito baixo. E acharam que ele tinha problema. Mas não, ele nunca foi um atleta profissional, mas ele sempre praticou muito exercício aeróbio. Então, ele é considerado um coração de atleta. Só mais um exemplo, porque eu Claro. achei muito bacana aqui. O professor Ronald coloca assim, que um colega dele, que é uma colega que é corredora, Ju, ela atinge 34 batimentos por minuto. Isso. E se o médico não tem essa informação, o cara vai falar, meu Deus, o coração da pessoa está parando. Não, ele é um atleta. E aí é sensacional. Então, quanto maior... Quer ver outra coisa? Você toma um susto, o coração dispara. Você sobe uma escada, você está sem condicionamento físico. Além de ficar ofegante, o seu coração, os batimentos por minutos aumentam bastante. Combinado? Então, aqui sim, nós vamos fazer uma coisa. Eu coloquei 2 minutos e nós vamos fazer 1 minuto de polichinelo. 1 minuto. O polichinelo é 1 minuto mesmo. Contadinho no relógio, Mara. Ju, eu vou ter que fazer aqui, certo? Sim. Você vai contar o meu, então, enquanto Sim. eles fazem lá na casa deles. Exato. Não, vai Ok. fazer eu e você. Você vai contando e eu vou então você contando. também vai fazer. Vou. Ok. E aí, depois, no próximo 1 minuto, é para vocês verificarem a frequência cardíaca imediatamente. Se quiser contar por 15 segundos e multiplicar por 4, 30 e por 2, 6 segundos e multiplicar por 10, tanto faz. Eu quero saber agora, porque nós vimos a frequência cardíaca de repouso. Agora eu quero saber a frequência cardíaca pós um exercício físico. Não pode fazer isso. Faço... Ok. E aí vou beber água e depois conto. Eu não quero. Eu quero imediatamente. Combinado, Mara? Combinado. Então, nós vamos estar rosinha daqui a pouco aqui. Já voltamos! João, mas meu cabelo... Olha só, tem professora que perguntou
É que a gente ficou... Ô, Mara, a gente ficou com medo. Se a gente fizesse, vocês iam ficar olhando. A gente queria que vocês se concentrassem no de vocês, né? Isso. Tá tudo bem? Agora eu vou sentar, né? Gente, quem é esse professor aqui que deu 65? Opa, professor Dorival. Professor, sou sua fã. Deixa eu ver aqui o negócio. Olha Isso. a aluna Isabela, Ju. Vai. 162. A Isa... Ai, eu fiz errado. De que escola ela é, Mara? Deixa eu voltar aqui. Para eu não perder a Isa. Isa quanto? 162. Ela é da escola Major Arci. Major Tarci. Tá. Quem Vamos mais? lá. Mas, ó, 70, 90... Gente, vocês estão tudo muito bom aí. Deixa eu ver. Tá entrando, tá entrando. Ah, professora Vilma, lá da PEI. Francisco Tosi, aluna Bianca, 132. Bianca, 132. O meu deu 131. Professora Cristina, 120, Ju. 120? 120. Tá, então vamos embora, que agora mais? a gente tem cálculo ainda para fazer. Ok, tem a aluna Isa, 172, e a Flor Bela, 165, lá do Gabão. Ah, do Gabão! Da Márcia e da Ari. Beijo de novo para elas. Amo de paixão. Então vamos lá, o meu, 112. Da Mara, 112. Então tá. Mara. Eu não gosto de vermelho. Por que colocaram vermelho? 112. E Ju, 131. Fechou? Beleza, mas por que eu quero isso? Isso aí, Juliana. Vamos entender. Por que você quer isso? Vamos entender agora. A ginástica aeróbica, a musculação, uma caminhada, entre outras atividades físicas, podem ser considerados um exercício físico, de acordo com a sua intencionalidade. Porém, algumas delas são predominantemente aeróbias, enquanto outras anaeróbias. Vocês sabem a diferença entre elas? Para simplificar, pense que você vai pegar uma pedrinha no fundo da piscina. Você tem aproximadamente 1 minuto sem respirar. Chamamos esta situação de anaeróbia. Vou fazer aqui, ó. Então, cuidado com esse ana. Agora, se você tiver que pegar 30 pedrinhas espalhadas no fundo da piscina, você não conseguirá ficar muito tempo sem respirar. A essa situação chamamos de aeróbia. Então, foi até um professor que falou lá no começo exatamente isso. Acho que foi o Baldassi, né? A questão do tempo, né? A gente pensa muito assim, ó, o Bolt, ele corre 100 metros. É pouco. Aí a gente pega os corredores lá do Quênia, na maratona da São Silvestre. Eles correm durante um maior tempo. Então, eles usam aeróbio e o Bolt anaeróbio, porque a explosão é rapidinho, né, Mara? Correto, dona Ju, vamos lá. Vamos lá. Vamos que o tempo está voando, Mara. 10 minutos. Só? Olha lá. Tendo um volume e uma intensidade moderada, os exercícios aeróbios têm como principal função o trabalho com a resistência cardiorrespiratória. Porém, estudos mostram que, para um treinamento aeróbio, os batimentos cardíacos devem estar entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima de um indivíduo. Então, nós fizemos exatamente isso. Nós vamos verificar quantos por cento nós trabalhamos em cima da nossa frequência cardíaca máxima. Então, por isso que eu falei para vocês, vocês fizeram a atividade, certo? E obtiveram uma frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca que vocês fizeram, nós vamos utilizá-la agora, tá? Para fazer um cálculo matemático. Matemática. Vamos, Mara, de matemática? Vamos de matemática e vai ser bem bacana fazer junto com vocês aí, cada um pegando a sua referência para trabalhar direitinho. Peço licença aos professores de matemática e eu conversei com a professora Roberta e com a Inês para saber se esta maneira de explicar estava show de bola, porque a gente tem hábito, a gente sai fazendo, né? Muito legal. Ó, primeira coisa, para a gente descobrir frequência cardíaca máxima, nós vamos fazer 220
menos a idade. Ok? Põe aqui para mim, Mauro, só um minutinho que eu vou conversar uma coisa com eles. No caderno do aluno de vocês, existe uma fórmula diferente dessa fórmula que a gente vai apresentar agora. Por quê? No caderno do aluno, a gente faz a frequência cardíaca máxima e verifica quantos por cento a gente vai trabalhar aquele exercício. E nós fizemos ao inverso. Nós fizemos o exercício, obtivemos a frequência cardíaca e agora a gente vai saber quantos por cento da frequência cardíaca máxima nós atingimos. Eita, professora Mara! Eu estava aqui prontinha já, né? Tá vendo? Muito bom. Então, para a gente descobrir qual foi a porcentagem que nós atingimos da nossa frequência cardíaca máxima, é frequência cardíaca dividido pela frequência cardíaca máxima multiplicado por 100. Certo? Então, vamos lá. Próximo, eu já vou falar, vamos lá, como quem passa. Vou entregar a idade da professora Juliana e da professora Mara. Não, eu tenho 8 minutos. Não tem problema, pode entregar a idade aí. Isso aí. Gente, começando, 220 menos a idade. A Promara tem 46 anos. Então, o que a gente faz? 220 menos 46. Então, esse 46 vem para cá, que é dessa fórmula aqui. Que é igual a 174 batimentos por minuto. Certo? Então, agora, nós vamos descobrir a porcentagem que a Mara atingiu, que a gente vai jogar numa tabela. Então, eu preciso que vocês, alunos, façam conosco esses cálculos, de acordo com o seu número aí da frequência cardíaca depois do polichinelo, para que a gente coloque aqui numa tabela bem legal no final da aula. Então, a porcentagem da frequência cardíaca vai ser a frequência cardíaca dividida pela frequência cardíaca máxima vezes 100. Já descobrimos que a frequência cardíaca máxima da Mara é 174. A gente já descobriu isso. Mara, quanto que deu o seu? 112, Ju. 112. Isso. Mara, divide aí pra gente. Você tá com a calculadora aí? Sim. Então, 112 dividido por 174. Eu fiz certo? Será que eu fiz com o meu cálculo? Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. 220 menos. Tá certo, tá certo. Tá certo. Todo mundo junto. Aí vamos fazer 112 dividido por 174. Quanto que deu aí, Mara? Repete, Ju. 112 dividido por 174. 74. Olha, estamos aqui ao vivo, hein? 0,64, é isso? Vamos considerar somente 2 casinhas depois da vírgula, tá? Agora multiplica, Mara. 0,64 multiplicado por 100. Um pouquinho, vamos lá. 0,64 multiplicados por 100. 64. 64% foi o quanto a Mara atingiu na frequência cardíaca dela. Agora, para ser justo, eu vou deixar vocês fazerem seu cálculo, mas não vai dar para deixar em 2 minutos, galera. 1 minutinho? 1 minuto. 1 minuto, beleza? Vamos lá, gente. Já voltamos.
Colocou aqui a professora Cláudia isso. Então, nós aguardamos, professora. Vamos lá. O aluno João, da Major Arci... Mara, segura. Seguro. Vamos fazer o meu cálculo, daí a gente coloca esses números que você falar aqui na tabela. Ok, então. Vamos lá. Vamos ver a professora Juliana, então. Professora Juliana tem 38 anos. Que tristeza confessar a minha idade, assim, para algumas pessoas. 38 anos. E aí a gente vai substituir na fórmula. Então, quem não entendeu no cálculo da Mara, presta atenção no cálculo da Proju. 220 menos a idade, então esse 38 anos daqui, veio aqui para baixo, que dá 182. Esse 182 eu joguei na fórmula de baixo. Então, a minha frequência cardíaca tinha sido 151, lembra, Mara? Isso, Ju. Eu lembrei. Então, 151... Não era 131, É 131? É, acredito tá. que sim. Eu não lembro. Dá pra gente voltar lá na lousa. Dá? Dá. Mas não quero não. Vamos fazer com 131, então, para ficar mais bonito para mim. Borracha. Vocês não acham, professores, Quem que ficar lembra bonito? aí, gente? Não foi 131? Foi 131, né, gente? Conta para mim. 131 dividido por 182. O ano que eu nasci, ó, 182. Olha que legal. Deu 0,71. Vezes 100, que não é difícil, deu 71%. Mara, o meu. 71, Mara. Então, vamos O lá. que isso significa? Que a Proju fez uma atividade aeróbia. Por quê, Mara? Porque eu fiquei entre 70 e 80. Ok. Então, o meu deu 71. Aqui aparece? Não, não aparece. Tá bom, aqui, ó, 71. Quanto foi o seu mesmo, Mara? Xijo. Calma aí que a gente procura. A gente volta. Xijo. 64, Mara. 64, vamos lá. 64, a Mara ficou aqui, ó. E aí, fala aí dos alunos. Vamos falar dos nossos queridos alunos. Então, vamos lá. E dos professores também. A Vamos. professora Rose colocou 68. A Rose também está aqui com você. Tá aí comigo? Alguém ficou entre 50 e 60, Mara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Juliana. Te ajudar. Sim, o professor... Quanto você pediu? Entre 50 e 60. 50 e 60. Tô ajudando Olha, aqui. tem o professor João, que colocou 62. Então, na Não, outra tá ali junto com junto, você. né? Aqui, ó, o aluno Você achou? Vitor. O aluno Vitor da escola Alice Max, da professora Nathalie. Então, Vitor vai ficar aqui com a gente. Tinha o professor Marcelo também, 59. Vitor, 36. Tá até abaixo. Vamos lá, você quer de 80, 90? Vamos ver se alguém colocou aqui de 80, 90. Algum aluno aí, gente, teve de 80 a 90? Ih, Mara, 1,47. Então, vai acabar, né? Ai, que feliz, tô feliz, tô feliz. Calma aí que eu li uma mensagem que eu fiquei feliz. Professor Tiago, obrigada. Muito bem explicadinho, foram bem didáticas. Aí, Mara. Olha, eu não vi nenhum professora aqui, de viu, Ju, de 80, 90. Tá, mas acabou meu tempo, eu expliquei, é isso aí, galera. E aí, se você ficar entre 80 e 90, vai ser o limiar anaeróbio, que é aquilo que a gente falou do anaeróbio do senhor Bolt. E o esforço máximo é entre 90 e 100. Professora, pode passar do 100? Pode. Mas aí você já começa a colocar em risco a tua saúde. Então, o ideal, se eu quero perder peso, é trabalhar na aeróbia entre 70% e 80% da minha frequência cardíaca máxima. Tá acabando, então vamos lá. QR Code. QR Code para que vocês possam avaliar a aula. Contamos muito com essa avaliação de vocês. Nós agradecemos, eu vou ficando por aqui. Espero vocês aqui a 15 dias, tá bom, gente? Bateu o sinal, Peraí mas que eu vou calma aí me que tem uma preparar. imagem. Coração. Tem um coração e tem uma imagem final aí, ó. Um monte de coração em volta de celulares, Mara. Olha que bonitinho. São os nossos corações para vocês. Muito obrigada. E a gente se vê daqui a pouco. Beijos.